Olá, bom dia. Estamos aqui bem cedinho, meditando na palavra de Deus e me deparei aqui com o Salmo de número 34. Já li várias vezes esse Salmo, mas hoje o Senhor me fez ver coisas que eu ainda não havia visto neste Salmo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é completa para a nossa vida espiritual. Então, ela sendo viva e as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, hoje eu enxerguei coisas nesse salmo que eu ainda não tinha visto antes. Eu quero falar aqui algumas coisas a respeito deste salmo, que é um salmo de Davi. O primeiro verso, eu só vou ler o primeiro verso, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós sabemos que Davi, ele foi um rei de Israel. E Deus havia rejeitado Saul, que reinava naquela época, porque ele havia feito coisas que não agradou a Deus. Então Deus fala para Samuel, que era profeta, era sacerdote, falou com ele assim: olha, vai até a casa de Jessé. Eu estou só resumindo a história, que é uma história longa, linda, merece ser lida na Bíblia Sagrada. E Deus fala para Samuel ir lá na casa de Jessé ungir um rei para Israel, porque ele havia rejeitado Saul. Samuel vai até a casa de Jessé, deixa claro que tinha ido ali para ungir um rei. E Jessé começa a passar os seus filhos diante de Samuel. Ele começa do mais velho. Quando esse chega diante de Samuel, ele era soldado do exército de Saul. Era um homem preparado para a guerra. Ele tinha um porte avantajado, né? Ele era forjado ali na batalha. Mas quando Samuel pensa assim: esse será o rei de Israel, Deus fala para Samuel assim: não é ele. Você está olhando a aparência. Eu vejo o coração. E eu não tenho me agradado do coração dele. Então foram passando ali os filhos diante de Samuel, e Deus falava: não é este, não é este, não é este. Se passaram todos eles. Aí Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Porque não é nenhum desse. E Deus não erra, Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Deus não se engana. Não tem mais nenhum filho. Aí Jessé lembra: tem um, o menorzinho. E cadê o seu filho menor? Está lá no campo cuidando das ovelhas. Davi, pequeno, a palavra de Deus diz que ele era ruivo. Eu creio que seja por causa do sol, que ele vivia pelo deserto, tomando conta das poucas ovelhas do pai dele. Mas mesmo sendo poucas, ele tinha experiências com Deus através daquelas ovelhinhas. Porque as experiências que Davi tinha com Deus através de cuidar das ovelhas, ele guardava no coração. Ele não ficava espalhando que ele tinha tido uma experiência com Deus. Ele guardou pelo menos 2. Porque na hora propícia, ele usou aquelas experiências. Então, nós vemos aqui toda uma trajetória de Davi até chegar, né, no reinado, porque ele foi perseguido por Saul. Depois de lutar contra um gigante, quando ele ainda menino, vai até o campo de batalha, amando do seu pai, para levar um lanche para os seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, o seu irmão mais velho,
cheio de ira, cheio de inveja, falou com ele assim: o que que você está fazendo aqui? O que que você, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você veio aqui para bisbilhotar, para olhar como que está indo a guerra? Só que ele tinha um chamado. E quem tem chamado de Deus, ele não para ouvir afronta de ninguém. Ele não tem tempo para ouvir afrontas. Ele não tem tempo a perder. Ele deixa o seu irmão falando sozinho e continua a sua caminhada. E ele ouviu alguns soldados dizer assim: olha, Saul falou que quem vencer aquele gigante, que estava já há 40 dias afrontando o povo de Deus, ele vai beneficiar a pessoa que vencer esse gigante vai ficar rico para o resto da vida. Primeiro, vai ganhar muitos bens. Depois, a casa do seu pai nunca mais pagará impostos. E, por último, casará com a filha de Saul. Davi ouve os soldados conversando e pergunta o que é mesmo que o rei vai dar para quem vencer o gigante. Um garoto. Aí o soldado repete para ele. Ele falou: vai lá e fala para Saul que eu vou matar aquele gigante. E eles foram. Estava todo mundo com medo do gigante. Aí eles foram lá e falaram para Saul: olha, tem um menino aí que diz que vai lutar contra Golias, que ele vai matar o gigante. Aí Saul falou: traz ele até a mim. Quando chegaram até Saul olhou para ele e falou assim: meu filho, você não pode lutar contra esse gigante. Ele é um homem de guerra desde pequeno e você não tem condições. Aí ele começa a contar as experiências que ele tem com Deus ali naquele momento. Ele falou: olha, Saul, vou contar 2 historinhas para você. Um dia eu estava lá no deserto cuidando das ovelhas do meu pai. Apareceu um leão e o leão pegou a minha ovelha e eu corri atrás do leão, lutei com o leão, tirei a ovelha da boca dele e matei o leão. E outro dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. E o urso avançou sobre as minhas ovelhas. Interessante que o urso não pegou a ovelha. Ele apenas avançou sobre as ovelhas. E ele foi lá, lutou contra o urso e matou o urso. E ele disse para Saul assim: olha, essas 2 experiências que eu tive com o Senhor é suficiente para eu saber que eu terei vitória contra o gigante Golias. Eu vou matar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Saul fala: traz as armaduras, coloca nele. Só que ele não conseguia se mexer com as armaduras de Saul. Ele não conseguia nem andar. Ele tirou tudo de si e disse assim: olha, eu não quero a sua armadura. Eu não preciso da sua armadura. Eu prefiro me revestir da armadura de Deus. E eu vou lutar contra o gigante. E aí todos já sabem a história, que ele vai no ribeiro, pega as pedras, atira uma pedra contra o gigante e derruba aquele enorme gigante. Ele não usou arma carnal nenhuma. Ele usou arma espiritual. Porque quem tem experiência com o Senhor, quem tem uma vida de comunhão com Deus, no oculto, na hora certa, Deus usa estratégias para nos fazer vencer o maior dos obstáculos da nossa vida. E ele teve uma trajetória ali de lutas e derrotas contra Saul, porque Saul começou ali a invejar o reinado, que Deus havia colocado sobre Davi.
Mesmo antes dele se assentar no trono, Deus já o usava como rei sobre Israel. Ele dava vitórias, vitórias e vitórias, mas ele foi muito oprimido por Saul. E depois da morte de Saul, a gente, estudando a história, nós vemos que o seu filho Absalão quis tomar o seu trono, expulsou ele do trono da cidade e agora Davi vai para o deserto. E exatamente nesse salmo que nós lemos aqui, ele estava fugindo do seu filho Absalão. Ele estava escondido em cavernas, porque antes ele fugia de Saul. Eu já ouvi muita gente dizer, Davi fugia de Saul porque Saul queria matar Davi. Não, ele fugia de Saul para não matar Saul. Porque ele dizia assim, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Mesmo sendo rejeitado por Deus, ele sabia que Saul havia sido ungido um dia por Deus. Ele falava, jamais, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Ele não fugia de Saul porque ele tinha medo de morrer. Ele fugia porque ele não queria matar Saul. Ele teve oportunidades várias vezes e ele não o fez, porque ele temia a unção que estava sobre Saul. E agora o seu filho não tinha unção de Deus, mas ele estava fugindo para não matar Absalão. Aí o que acontece? Quando ele está em um determinado lugar, vem um exército do rei Abimeleque e captura Davi. Só que quando eles chegam com Davi na presença do rei Abimeleque, para ele não ser reconhecido como Davi, como o genro de Saul, como um guerreiro experiente, como aquele que havia matado o gigante, ele começa agora a se fingir de louco. Olha o que nos diz aqui a epígrafe do texto aqui que nós acabamos de ler. Salmo de Davi. Quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e ser expulso por ele. Aí Davi se foi. Quando ele chega na presença de Abimeleque, ele começa a palavra de Deus, a história, quem quiser ler, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, vai dizer que Davi, ele se lança ao chão, começa tipo uma crise de epilepsia e começa a espumar pela boca. Estratégia, irmãos. Crente precisa de ter estratégia diante do inimigo. Estratégia salva a nossa vida, tem vez. Porque quando Davi faz isso, o rei Abimeleque fala assim, isso aí, esse homem aí, vocês trouxeram para cá, dizendo que é perigoso, que ele é bravo, que ele é valente, que ele é guerreiro. Esse homem é louco, tira da minha frente. Em outras palavras, eu sempre uso isso na igreja, quando às vezes eu vou ministrar, eu falo assim, é a tradução minha, irmãos. Abimeleque falou assim, de doido, o meu reino já está cheio, tira esse doido daqui da minha frente. Aí a palavra diz que pegaram Davi e tiraram para fora da cidade. E ele sai correndo e ele escreve esse salmo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Aquele que quer louvar a Deus só no momento de bonança, só no momento de alegria, só no momento de bênçãos, está totalmente errado. Porque nós precisamos de bendizer e louvar ao Senhor também nos momentos de aflições. Porque no verso 6, ele disse assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando ele se fingiu de louco ali, foi uma estratégia que ele recebeu de Deus. Porque se ele não faz isso, ele teria sido morto. Mas como ele era um estrategista, Deus o livrou. E eu creio que na hora que ele estava se fingindo de louco, ele estava clamando ao Senhor. Ele estava aflito, a sua alma estava angustiada, porque ele sabia que ele tinha ainda muito o que fazer, né, para o reino dos céus. Então ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Em quem você tem confiado? Você tem confiado nos seus bens? Você tem confiado na sua posição social? Você tem confiado na sua conta bancária? Você tem confiado no governo? Ou você tem confiado no Rei dos Reis, que é Jesus? Você tem confiado em quem? Porque se você confia no Senhor, se você confia naquele que provê todas as coisas, na hora da tua aflição, Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Não tem nada que Deus não possa fazer. Se você está passando por momentos difíceis, louve ao Senhor. Se você está passando por tribulações, louve ao Senhor. Porque é uma estratégia do crente para vencer tentações. É louvar. O segredo tem um louvor muito conhecido de uma cantora conterrânea nossa aqui, Lauriette, que diz assim: o segredo é louvar em meio às lutas. Porque na hora da bonança, quando tudo está bem, é fácil demais louvar. Falar, te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. Aí na hora que a tentação bate na porta, já não quer mais louvar. Nós precisamos de louvar ao Senhor em todo o tempo. Eu já louvei ao Senhor em cima de uma cama de UTI. Essa madrugada o Senhor me fez lembrar disso. Eu já louvei ao Senhor nos aparelhos, lá no leito de UTI, passando por uma tribulação que eu nunca esperei passar na minha vida. E o Senhor me livrou. Porque antes de eu entrar numa sala de cirurgia para fazer um exame, eu entrei no banheiro do hospital e orei. Eu estava sentindo uma angústia muito grande. Eu ia fazer um exame chamado cateterismo. E eu senti uma angústia muito grande. Então eu entrei no banheiro e orei. Falei, Senhor, me livra da morte. Senhor, não deixa eu morrer. Porque eu tenho 2 crianças pequenas para cuidar. Parece que o Senhor me tocou naquele momento para fazer essa oração, porque Ele sabia o que eu ia passar. E na hora de eu fazer o exame, na hora que eu estava fazendo o exame, eu reclamei com o médico. Falei, doutor, eu estou sentindo muita dor. Eu senti o catéter andar, passar em todas as minhas artérias. Ele falou, você não pode estar sentindo dor, você está com anestesia. Eu falei, mas eu estou sentindo dor. Então, quando ele diz que terminou o exame, que foi retirar o catéter, ele não percebeu, mas a minha artéria rompeu dentro do meu abdômen. E me levaram para a sala de recuperação. Quando tinha uns 15 minutos que eu estava lá, eu comecei a sentir muita fraqueza. Eu tentava levantar o braço e eu não conseguia. Eu tentava me mexer e eu não conseguia. Eu falei para minha cunhada que estava me acompanhando, eu disse assim, olha,
eu acho que eu vou morrer. Eu estou sentindo muita dor na barriga e eu estou com muita fraqueza. Quando ela olhou para mim, ela disse que eu estava branca, tipo um papel, e toda molhada de suor, aquele suor gelado. E ela chamou ali os enfermeiros que estavam ali naquela sala. Quando o enfermeiro veio, que levantou-se um lençol, que colocou a mão na minha barriga, eu gritei de dor. Eu já estava perdendo todo o sangue dentro do meu corpo. E ali foi aquela correria dentro do hospital. Subiram com um aparelho de ultrassonografia. Quando o médico passou aquele aparelho na minha barriga, ele disse assim, olha, não estou vendo nada aqui. O abdômen dela está todo coberto de sangue. Tem que ser uma tomografia. Me levaram para fazer a tomografia. Quando era aquela tomografia aberta, né? Quando o aparelho foi e voltou, geralmente ele faz umas 3 ou 4 operações dessa, né? De ida e volta. Mas quando ele foi e voltou, a primeira vez eles já desligaram. E a última coisa que eu ouvi foi o médico falar assim, leve essa mulher para a UTI, senão ela vai morrer agora. E eu desmaiei e não vi mais nada. Acordei daí uns 3 dias na UTI de um hospital, sem saber o que tinha acontecido comigo. E no dia que eu acordei, estava um monte de médicos ao meu redor. E eles dizendo assim, olha, se até tal hora, de 2 em 2 horas, eles faziam um ultrassom no meu abdômen. Aí eles falavam assim, olha, se até tal hora não diminuir esse sangue, nós vamos ter que operar. E se a gente for operar ela, ela não vai aguentar, porque já são 3 dias. E eles tentando ali com medicamentos a diminuir aquele sangramento e aquela hemorragia, mas não estavam conseguindo. E eles queriam me operar de qualquer maneira. E eu ouvia muito assim distante eles comentando sobre isso. E no meu consciente eu clamava ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu não quero operar. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu não quero operar. Eu não posso. Porque se eles forem me operar, eu ouvia eles dizendo, ela está correndo risco. Se ficar esse sangue, ela pode morrer. Se tirar, ela pode morrer também. Então eu ouvi aquilo e eu clamei ao Senhor na minha angústia. E o Senhor me ouviu. Porque não sei se alguém que vai ouvir esse vídeo já esteve em alguma UTI. Ali você fica sem saber de hora, você não tem, em cada módulo tem um relógio, com cada um relógio parado com um horário diferente. Você não sabe que hora que é, se é de dia, se é de noite, se já é amanhã, se foi ontem, ninguém sabe. Você fica ali, ó, sem saber o que está acontecendo ao seu redor. E eu clamava ao Senhor. E eu recebi a visita do meu pastor. E ele orou por mim. E eu clamei. Falei, Senhor, não me deixa morrer. E no dia seguinte, quando foram fazer a outra ultrassom, que seria o dia decisivo para resolver se iam ou não me operar, o sangue estava diminuindo. E daí uns 3 dias eu recebi alta da UTI e fui para a enfermaria do hospital. E pela graça de Deus, Ele me curou, Ele resolveu aquela situação. De tanto sangue que havia, né, rompido ali naquela artéria, o médico não tinha explicação. Eu fui procurar, depois que ele me mandou para a enfermaria, ele foi várias vezes lá. Eu falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo fazendo esse exame, e aconteceu uma coisa que nunca deveria ter acontecido. A sua artéria femoral
ela rompeu dentro do seu abdômen. Era para você ter morrido de hemorragia interna. Mas eu não sei o que aconteceu. Aconteceu um milagre. Eu falei, é porque eu louvei no meio da luta. É porque eu louvei no olho do furacão. Eu não esperei eu sarar para louvar. Eu louvei antes. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, louve, não importa a circunstância. Porque Davi, ele teve a vitória porque ele louvava o Senhor. E nós, no louvor, nós temos a vitória. Louvar não é apenas cantar. Louvar é glorificar a Deus todos os dias. Você acorda, glória a Deus porque eu acordei. Se você dormiu, glória a Deus que eu dormi. Porque quantas pessoas não dormem, tem que tomar remédio ou ficam zanzando pela rua como zumbis. Nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida. Que essa reflexão sirva para que você alcance a misericórdia do Senhor. Porque quando nós confiamos nele, quando nós tememos ao Senhor, ele acampa os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás, ele ruge ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas para isso nós precisamos de temer ao Senhor. O Davi, ele disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não é ao redor de qualquer um, é aquele que teme ao Senhor. Porque se nós não tememos ao Senhor, nós estamos desprotegidos. Satanás pode atacar a qualquer momento. E o ataque dele é feroz. O ataque dele é para matar. O ataque dele é para levar para o inferno. E o inferno, nós não temos convênio com o inferno. Nós temos um lugar no céu. E é de graça. Jesus já comprou para nós. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele quer deixar claro para nós. Precisamos de louvar em meio às lutas. Se tiver que usar alguma estratégia, use. Mas de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua família, abençoe tudo que você for fazer. Deus possa estar prosperando em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Amém.